Olá, pessoal. Finalmente estou conseguindo gravar o vídeo para prosseguir com a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna. A partir de agora são a nossa realidade. Precisei fazer uma pausa, porque meu apartamento precisou fazer uma reforma na estrutura do prédio e eu não tinha acesso ao computador e aos meus livros. Mas agora podemos continuar a leitura do livro. Não sei se é de onde paramos, eu posso ler um pedacinho de novo, mas todos vão acompanhar. Vou compartilhar com vocês a gravação do aparelho PRK-11. Ela facilita a compreensão e a absorção dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Ela facilita, né, a nossa compreensão dos ensinamentos de Grigori Grabovoi e intensifica, o aparelho intensifica a luz do nosso pensamento, intensifica a nossa concentração para que nós consigamos realizar os nossos objetivos. Vamos olhar agora para a lente pequena do aparelho. Vamos formular o nosso objetivo principal de todos os estudantes dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, que é assegurar a vida eterna para todos. Então, vamos pensar aqui. Estou realizando a concentração da vida eterna para compreender os ensinamentos de Grigori Grabovoi e realizar a vida eterna no corpo físico para mim e para todos. Vamos fazer a conexão com a lente pequena do aparelho, que é essa que tem o número 145. Olhamos para a segunda lente, que é a lente que tem o número 278. Repetimos, estou realizando a concentração da vida eterna para compreender os ensinamentos de Grigori Grabovoi e garantir a vida eterna para mim e para todos. Levamos o olhar para a terceira lente, a lente acima, repetimos, estou realizando a concentração da vida eterna para compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para garantir a vida eterna para mim e para todos no corpo físico. Passamos o olhar por essa luzinha verde que está piscando e voltamos para a lente pequena. Agora nós lembramos que a realização da vida eterna para nós e para todos inclui a ressurreição geral de todos aqueles que já foram. Se quiser pensar em uma determinada pessoa, vocês podem pensar. Se você estiver trabalhando para a ressurreição de alguém, você pensa nessa pessoa e inclui no objetivo. Se não estiver fazendo para a ressurreição, estiver fazendo para a saúde, a sua saúde ou de alguém, inclua nessa concentração e continue girando pelas três lentes, de modo que o seu olhar faça um círculo pelas três lentes, não mova em linha reta, mova os seus olhos no movimento circular.
E agora, como se você passasse para o outro lado do aparelho, se o aparelho fosse uma, um espelho, onde você pudesse mergulhar, um portal, siga para o futuro infinito. Siga para daqui a 1 milhão de anos, quanto tempo você conseguir imaginar, e mais além, vá para uma área infinitamente afastada da realidade e perceba que nessa área você pode realizar qualquer um dos seus objetivos. Perceba que nessa área já ocorreu a ressurreição geral. Você está saudável, jovem. Olhe para a pessoa que você está ajudando a recuperar a saúde. Veja que ela está saudável, jovem e garantindo a vida eterna para si mesma e para os demais por conta própria. E veja essa luz retornar, essa luz desse futuro infinito, onde tudo já está realizado, harmonioso, toda a realidade já está de acordo com o que o Criador, com a norma do Criador. Perceba que tudo que você faz, realiza e pensa está de acordo com a norma do Criador. E traga essa luz de volta, receba, perceba que essa luz é refletida de volta para você. E o aparelho emite uma luz, como se fosse uma névoa, uma neblina, e você direciona mentalmente essa luz para o seu corpo físico, fazendo um circuito com você, agora, no presente, e você nesse futuro infinito, maravilhoso, brilhante, radiante. Você manda luz para você mesmo, a eternidade manda luz para você, o Criador manda a luz harmoniosa para você. Você recebe tudo através do aparelho e distribui para o seu corpo, e distribui para o seu entorno, e distribui cada vez mais até atingir toda a sua realidade. A Terra, todos os países, toda a sua realidade. Aqui no presente, você manda a luz e recebe a luz dos objetos que receberam essa luz da eternidade. Você compartilha essa luz com todos os objetos da realidade e recebe de volta deles, aqui no presente, também a luz da eternidade. E com isso, você mantém os seus olhos, o giro pelos aparelhos, pelas 3 lentes, enquanto eu prossigo com a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna. A partir de agora são a nossa realidade, a partir do princípio do terceiro nível. O primeiro princípio desta sessão diz, princípio 3.1, o desejo de Deus e do homem pela união nos quadros da recriação e da reunificação conduz à materialização e à ressurreição. 3.1. Como disse no início deste capítulo, iniciou-se agora uma nova etapa no desenvolvimento humano. O caminho anterior do desenvolvimento associado à rejeição do corpo físico já se esgotou completamente. Não atende aos requisitos de hoje. O homem entra num novo caminho, o caminho da não-morte, o caminho da imortalidade.
E nesse caminho, sua essência espiritual, seu fundamento espiritual, começa a se manifestar muito mais claramente. E começa a haver uma maior percepção da verdade de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A ressurreição, isto é, a recriação daqueles que partiram, e sua aspiração, assim como as dos vivos, de unir-se ao Criador, refletem a verdadeira natureza do homem. A ressurreição das pessoas prova mais do que qualquer outra coisa que a vida é construída sobre uma base espiritual. Princípio 3.2. A concentração do homem em sua própria consciência pode levar a uma mudança radical das estruturas do mundo. 3.2. Este princípio está intimamente relacionado com o princípio 1.4. Basta notar que a palavra concentração é usada aqui em dois sentidos ao mesmo tempo. Um significado desta palavra é bem conhecido, especialmente para aqueles que estiveram envolvidos em, digamos, disciplinas como yoga. Em algumas disciplinas espirituais, é explicado como, com a ajuda da concentração da consciência, por exemplo, em um órgão do corpo, é possível mudar o estado desse órgão para torná-lo saudável. O outro significado da palavra concentração, que também está implícito aqui, é o seguinte: como disse na primeira seção deste capítulo, a consciência é a estrutura que permite à alma controlar o corpo. E, no sentido mais amplo da palavra, a consciência é a estrutura que une matéria espiritual e física. Nesse contexto, a concentração da consciência significa sua real acumulação. Podemos traçar, no entanto, muito aproximadamente, uma analogia com os computadores, apenas para enfatizar a ideia. Considere o que era usado para realizar os cálculos no início da era do computador. Os primeiros computadores eletrônicos, computadores, ocupavam várias salas, e um computador moderno cabe na palma da sua mão e, ao mesmo tempo, tem muito mais potência. Vou ler de novo. Os primeiros computadores eletrônicos ocupavam várias salas, e o computador moderno cabe na palma da sua mão e, ao mesmo tempo, tem muito mais potência. É claro que se um dispositivo originalmente ocupava várias salas e agora cabe na palma da sua mão, então podemos falar sobre a concentração em um pequeno volume deste dispositivo de todas as estruturas que o tornam um computador. A situação é semelhante com a consciência, que, como sabemos, também é uma estrutura. Também é uma certa estrutura. À medida que a pessoa trabalha em si mesma, à medida que se desenvolve, à medida que cresce espiritualmente, há uma concentração cada vez maior de sua consciência. Este é o segundo significado da palavra concentração, utilizada na formulação deste princípio. Este segundo sentido da palavra concentração é particularmente importante. Concentração de consciência significa, de fato, um aumento na densidade da informação, um aumento na matriz de informações em uma unidade de volume. Essa concentração de consciência pode ter consequências de longo alcance, quando em um determinado volume, no processo de desenvolvimento humano, a concentração de sua consciência atinge um certo valor. Então, esse volume começa a ser subordinado a uma pessoa.
passa a ser subordinado à sua consciência. Em tal situação, a estrutura do mundo muda. Não é mais o mundo que determinará a estrutura de uma pessoa, mas a própria pessoa dará o tom. Assim que a concentração da consciência se torna maior do que a concentração de uma substância, por exemplo, de uma máquina, então uma pessoa se tornará inexpugnável. Ela já será indestrutível. Os pensamentos, palavras e ações de uma pessoa se tornarão o elemento primário, e máquinas, edifícios, planetas, todos estes e outros objetos materiais serão um elemento secundário. E esse será o próximo nível de ser. É por isso que estou passando conhecimento, novos conhecimentos, para que as pessoas, depois de dominar esse novo sistema de conhecimento, possam passar a administrar os mundos. Será um nível de ser completamente diferente. Não haverá lugar para queima, processos completamente diferentes acontecerão lá. Estes serão os processos de renovação dos mundos, ou seja, os processos em que o eterno dá à luz o eterno, em que o status da eternidade é transferido para o status da próxima eternidade. Eu vou repetir para que nossa consciência fixe essa informação que ele está dando. Estes serão os processos de renovação dos mundos, ou seja, os processos em que o eterno dá à luz o eterno, em que o status da eternidade é transferido para o status da próxima eternidade. Neste caso, já há uma superconcentração da consciência, o que aumenta extraordinariamente a velocidade de troca de informações, de modo que, como resultado, aparecem estruturas completamente diferentes. As estruturas da consciência superior, as estruturas da vida superior. Nesse nível, por exemplo, pensamento é ação, e ação é pensamento. Para este nível, para esta estrutura do mundo, para estes mundos, o objeto e a ação, o físico e o espiritual são todos um. É sobre uma mudança tão radical na estrutura do mundo que este princípio fala. E uma pessoa pode chegar a isso com a ajuda da concentração de sua consciência. Princípio 3.3. O corpo físico é sempre uma parte da alma. 3.3. É só isso. Só tem um título, não tem explicação para isso. Mas eu acho que é autoexplicativo, né? O corpo físico é sempre uma parte da alma. 3.3. Princípio 3.4. Tanto na teoria como na prática, o ser humano pode ser considerado como uma estrutura de consciência que tem uma capa corporal. 3.4. A formulação do último princípio na forma dada aqui foi usada na primeira sessão do capítulo anterior, onde a história da ressurreição de Ushanov foi tratada. Através dos relatos daqueles que cruzaram pessoalmente a fronteira e depois retornaram ao nosso mundo, é possível obter em primeira mão informações detalhadas sobre o que sentiram no momento da morte biológica
o que sentiram depois e como perceberam o nosso mundo a partir daí. Assim, o mistério por trás dos 7 selos, que sempre existiu em conexão com a morte biológica, finalmente não é mais um grande mistério, graças à ressurreição. E uma verdade nos é revelada que é impressionante em sua simplicidade. E, e a essência dessa verdade, a essência da descoberta feita, reside no fato de que agora, quando o véu desse grande mistério foi removido, de repente descobriu-se que a morte, ao que parece, não é necessária. Além disso, como estabelecemos um pouco antes, ela já se tornou um obstáculo ao desenvolvimento do homem. E, portanto, a imortalidade está agora na agenda. Se falarmos sobre a experiência de Ushanov, especificamente, então ele deu uma descrição detalhada dos estágios pelos quais sua consciência passou após sua partida. Durante o primeiro mês, houve uma espécie de compressão da consciência. Ushanov sentiu que a consciência estava entrando em algum lugar na área da cabeça, em um certo ponto. Ele absolutamente sentiu claramente a presença da consciência neste ponto. Nas primeiras 2 ou 3 semanas, Ushanov fez tentativas de restaurar seu corpo ao nível da vida comum. Mas então sua consciência passou a compreender um novo estágio em seu estado, o estado nas condições de um corpo em decomposição. E, ao mesmo tempo, a consciência percebeu claramente como a alma entra na estrutura da luz divina. Há uma fusão de consciência e alma. Deve-se notar que os estágios pelos quais a consciência passa após a morte biológica são completamente diferentes para pessoas diferentes. Trata-se de um processo puramente individual, mas não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque já sabemos que esse caminho, o caminho do desenvolvimento espiritual, usando a rejeição do corpo físico, já está se tornando uma coisa do passado, já está entrando para a história. Agora é um momento diferente. Afinal, ninguém agora quer viajar de carrinho quando você pode usar um carro ou um avião. Em conexão com os 2 princípios agora em discussão, algumas palavras podem ser ditas sobre uma prática interessante dos antigos magos. Informações sobre ele ainda podem ser encontradas, embora tenha sido preservada principalmente em contos de fadas. Os princípios discutidos agora dizem que é possível construir um corpo físico em torno da alma, mas não é necessário construir um corpo humano. Também é possível construir o corpo de um animal. Esta é exatamente a prática que tenho em mente e que os antigos feiticeiros possuíam. Eles poderiam construir o corpo de um animal, mover-se para dentro dele e depois voltar. Lemos sobre isso quando éramos crianças. Gostaria de enfatizar, no entanto, que para tal transformação em animais é necessário possuir um processamento
suficientemente rápido de informações na estrutura do espírito. Ou seja, ele está falando que isso é possível, mas para uma pessoa com um nível de consciência bastante desenvolvido. Portanto, por favor, quem está lendo agora essa leitura do livro dele, não tente fazer isso. Só com a ajuda de pessoas muito experientes. Ou, melhor, não tente fazer isso nunca, tá bom? Princípio 3.5. No nível de criação das conexões da informação, nenhum objeto se cruza com qualquer um dos outros objetos, incluindo ele mesmo. O princípio da ressurreição humana ou o princípio da restauração de qualquer objeto consiste na intersecção da informação inicial sobre o objeto com a informação em desenvolvimento sobre o próprio objeto no campo das conexões consequentes que surgem durante a criação da informação. 3.5. Para uma verdadeira compreensão da essência deste princípio, é necessário compreender vários aspectos do mundo no nível da informação. A abordagem informativa, acho, será considerada em um dos livros desta série, mas, por enquanto, vou me limitar a apenas algumas explicações. Este princípio realmente diz que no estado de consciência de vigília comum, uma pessoa pode ressuscitar com base na combinação de seu estado inicial de consciência com o próximo estado de sua consciência, que será no momento da ressurreição. Para uma pessoa em um estado de consciência comum, no nível informacional do estado inicial, nenhum objeto, em princípio, pode se cruzar com qualquer objeto externo ou consigo mesmo. Uma transição para um nível mais elevado de consciência é necessária para poder cruzar a informação inicial sobre o objeto com a informação em desenvolvimento sobre o próprio objeto, o que dá a ressurreição de uma pessoa ou a restauração de qualquer objeto em geral. Lembremos o exemplo da flor discutido na introdução. Em um estado comum de consciência, uma pessoa, em princípio, não pode compreender a essência de uma flor, assim como qualquer outra criatura. Ela pode olhar para a flor pelo tempo que quiser, mas não pode penetrar em seu mistério, o mistério de seu ser. No entanto, em um estado superior de consciência, uma pessoa pode se fundir com uma flor. Na linguagem desse princípio, uma espécie de intersecção com uma flor pode ocorrer, e quando uma pessoa se funde com uma flor, torna-se indistinguível dela. Então, a essência da flor é compreendida, o mistério é revelado. O verdadeiro caminho para a compreensão do mundo é justamente a elevação do nível do estado de consciência. São os estados superiores de consciência que representam a chave de ouro que abre as portas do mundo. Os estados superiores de consciência levarão à eliminação da destruição. O fato é que, em certo estado de consciência, cada elemento do mundo é eterno. Portanto, quando a parte principal da consciência coletiva atingir esse nível, a destruição não será mais possível. E eu vou parar a leitura aqui. Vai ficar curtinha, mas é que tem muito conteúdo nesses princípios que eu li até agora, tem muito conteúdo, então eu gostaria que vocês ouvissem,
voltasse a ouvir, analisasse essas informações que ele passou e fazendo sua concentração repetidas vezes para uma boa compreensão. Obrigada por acompanhar e nos vemos na próxima leitura.